O Dani Borges, quando ele começou com yoga, ele ficou 3 anos sem ganhar nada, pagando para trabalhar. O que é pagar para trabalhar, Dani? Você é louco? Você pagava para trabalhar? Sim, porque eu continuei querendo me aprimorar no yoga, eu continuei fazendo cursos, eu continuei me aprimorando fazendo aulas e cursos e etc., workshops. Então eu pagava, só que eu não ganhava. O que eu ganhava não dava para cobrir essas despesas praticamente, ou cobriam apenas essas despesas. E aí tinha dias que faltava dinheiro para comer. Então esse foi o início da minha carreira com yoga. Aqui nesse perfil eu trago ideias, sugestões para que você alavanque a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador dessa metodologia, que vai fazer de você um profissional muito mais de sucesso. Tá bom? Então, e o tema da live de hoje é: quem é esse Dani Borges? Algumas pessoas me conhecem, outras pessoas não me conhecem, e eu decidi fazer aqui hoje essa live para que você entenda um pouco a minha história e consiga entender um pouco como que eu posso te ajudar a alavancar o seu resultado como professor de yoga. Então, vamos lá começar. Por quê? Por que esse cara está aqui falando para mim sobre a minha profissão? Escolhi uma metodologia de ensinar yoga. Por que esse cara, que talvez ensine um outro tipo de yoga, está aqui me ensinando? Eu sou professor de yoga há 20 anos e depois de ter passado um monte de perrenga como professor, quando ali por volta de 2006, eu fiz uma transição, e a partir de 2006, então há 15 anos, eu comecei a ter resultados, eu comecei a fazer com que pessoas que estavam próximas a mim também tivessem resultado. E aí foram professores que tinham escolhido uma filosofia, que tinham escolhido uma profissão, e esses professores conseguiram, de alguma forma, chegar ao resultado que eles desejavam. E quando eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha proposto para mim estava me levando a resultados expressivos, que aquilo que eu tinha proposto para mim estava se encaixando nas pessoas à minha volta, e aí, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, bom, é isso, eu tenho que ensinar exatamente coisas desse tipo para as pessoas que estão à minha volta. E, consequentemente, depois, ensinar isso para as pessoas que talvez não estivessem à minha volta, mas que eu poderia realmente fazer uma grande diferença. E eu acho que o grande motivador para isso é entender que o yoga ele é algo transformador. E se tiver, não só eu, isoladamente, mas tiverem milhares de professores fazendo um trabalho incrível com o yoga, não importa o tipo de yoga, mas fazendo um trabalho incrível e mostrando para as pessoas a força do yoga, isso é impagável. E esse foi o motivo de eu começar o processo. E aí, dentro disso, por que eu, Dani Borges, posso te ajudar? Então, deixa eu contar um pouco mais dessa história para ver se você talvez se identifique com algum pedaço dessa minha história. Então, como eu falei, eu sou professor há 20 anos, e nesses 20 anos, antes desses 20 anos, eu decidi mudar de profissão. Eu já tinha feito de tudo que você pode imaginar. Para quem não me conhece, eu já morei fora. Morando fora, eu trabalhei em várias formas de trabalho fora, desde entregar jornal, que acho que hoje isso nem existe mais, essa profissão, entregar pizza, fiz de tudo. Depois, quando eu voltei para o Brasil, jogador de futebol, quase profissional, atleta de jiu-jitsu, nesse meio do caminho. E quando eu voltei para o Brasil, a minha família tinha uma empresa no ramo plástico, eu fui trabalhar, né, no ramo plástico, me formei em administração de empresas, mas eu nunca estava feliz, nunca estive feliz. Em nenhum dos itens eu não estava realizado, não me sentia realizado. Eu conheci o yoga, como talvez você um dia tenha conhecido o yoga. E a partir do momento que você conheceu o yoga, você consegue entender
que o yoga é uma filosofia que transforma, é uma filosofia poderosa. E realmente o yoga mexeu comigo, mexeu a tal ponto de eu decidir, será que não é esse o caminho? Será que não é isso que eu quero fazer? E aí eu fui lá e comecei a estudar, me aprofundar, decidi mudar totalmente de carreira. Eu estava bem financeiramente, eu tinha a minha empresa, eu tinha um resultado expressivo, eu conseguia ter um resultado que me proporcionava aquilo tudo que eu queria, tudo que eu tinha definido como objetivo de vida para mim. Ainda, na época, um homem solteiro, não tinha grandes preocupações, morava já sozinho, mas não tinha grandes preocupações. E nesse período, nesse processo todo, eu decidi mudar de emprego. Então, isso quer dizer, agora eu não sou mais, eu não tenho mais a minha empresa, agora eu sou um autônomo, tentando ensinar algo que eu acredito, que é o yoga, mas ao mesmo tempo é algo que na época, anos 2000, o yoga não tinha um boom de resultado, os professores não tinham resultados, não tinham exemplos, grandes exemplos à minha volta. E aí eu comecei, vou me enfiar de cabeça nisso, porque é algo realmente que me motiva, é algo que faz o meu coração cantar, é algo que faz com que eu esteja empolgado. E aí me meti a começar a dar aulas. Já tinha um conhecimento, vou dar aulas. E aí eu travei contato com a realidade. E a realidade não é bem assim. Não é tão fácil assim. O yoga não é conhecido. As pessoas têm uma visão talvez equivocada do yoga. O mundo de trabalho do yoga ele é mais restrito. Então, na época, tinham milhões de dificuldades. E fora a minha inexperiência, que também era um dilema a ser trabalhado, porque eu era um inexperiente na área. Por mais que eu estava me aprofundando, por mais que eu tinha conhecimento, eu era muito inexperiente. E aí comecei a travar contato com o erro, com o insucesso. Eu comecei a dar um monte de patinadas, comecei a dar com a cabeça na parede, porque eu não conseguia enxergar a parede. Então, foram vários momentos que daria aqui lives e lives de histórias de tudo que aconteceu que não foi legal, que não foi interessante, e que me fizeram, num determinado momento, querer parar de ensinar. Em 2006 foi exatamente o que aconteceu. Eu falei, não vou mais ensinar isso, porque não está dando, não está girando, não estou tendo sucesso, não está... acho que eu tenho que ir para outra profissão, acho que não é o momento. Só que aí, o que aconteceu? Eu amava tanto yoga, e amo tanto yoga, acreditava tanto nessa filosofia, que eu falei assim, não, cara, eu tenho que lutar, eu tenho que entender. E aí, eu comecei a entender o que eu estava fazendo de errado. E nesse processo de entender o que eu estava fazendo de errado como profissional, como professor, isso me fez crescer. Isso começou a alavancar os meus resultados. Os resultados começaram a ser mais constantes. Já não era mais uma inconstância de resultados. O resultado ele acontecia e ia se mantendo e com um vislumbre de poder aumentar. Então, esse foi o processo ali de transição. Vou continuar ou não vou continuar? Vou continuar ensinando yoga ou desisto e vou fazer outra coisa? Vou ensinar outra coisa ou vou trabalhar com outra coisa? E, normalmente, o que eu enxergo dentro do que eu vejo dos professores é que os professores, em geral, eles têm uma dificuldade em se manter na profissão, porque eles não conseguem deslanchar. E aí, esse professor, e excelentes professores, duram ali 1, 2, 3, 5 anos, e aí mingua, desiste. É mais ou menos o tempo que dão para uma empresa, que fala assim, uma empresa, se ela durar 5 anos, a tendência é que ela dure para sempre. Se ela consegue chegar ao 5º ano de existência, é uma empresa que vai estar mais sólida, que vai estar mais estruturada. Aquele dono da empresa, aquelas pessoas que trabalham naquela empresa conseguiram passar essa linha tênue aí do sucesso e do insucesso. É mais ou menos isso. E realmente o que eu vejo os professores, eles ficam, muitos dos professores, eles duram ali 1, 2, 3 anos e aí mingua, porque acaba não tendo sucesso. Porque não depende exclusivamente do conhecimento.
Não depende exclusivamente do que ele estudou para chegar. Depende de vários outros fatores. Porque já não é mais apenas ensinar uma respiração. É ensinar a respiração. Para quem vou ensinar a respiração? Como eu vou ensinar essa respiração? Como é que essa informação vai chegar no outro lado da corda? Então, se tem aqui o instrutor A, o professor A, e tem o aluno que é o ponto B, há uma ligação. E eu preciso entender como é que eu faço isso da melhor forma. E quando eu começo a entender essa lógica, aí é que eu começo a deslanchar realmente e ter mais sucesso naquilo que eu faço. E esse é o motivo pelo qual eu me coloquei lá, comecei a crescer a partir de 2006, que eu comecei a travar contato com mais e mais e mais gente. Comecei a perceber que o que eu estava propondo, a forma, a metodologia que eu tinha ali ajustado de ensinar o yoga, era uma metodologia que estava funcionando e que estava fazendo com que professores chegassem a um resultado muito mais expressivo. É importante ressaltar que nesse perfil eu coloquei como meta 20 mil reais de ganhos mensais. E talvez você, hoje, no seu cenário real, agora, no momento presente, talvez você se veja muito longe desses 20 mil. E é normal, porque é como a minha história era essa. Eu nunca enxerguei que eu poderia chegar a 20 mil reais de ganho mensais. Se eu ganhasse, como eu falei, numa vida ainda de solteiro, se eu ganhasse 5 mil reais, para mim estava lindo na época. Hoje, não estaria, talvez. Hoje, viver com 5 mil reais em São Paulo, pagando aluguel, etc., não estaria. Então, havia essa dificuldade. E eu coloquei essa meta dos 20 mil porque eu estou vendo pessoas chegarem a esse resultado. Eu estou vendo pessoas que eu estou treinando chegarem a esse valor mensal. E constância nesse valor mensal. Então, por isso que eu coloquei como uma grande meta. Mas talvez você vai se identificar com um número menor. Talvez você está ganhando 3 mil reais por mês, se você ganhar 10, você vai estar muito feliz. Se você tiver constância durante um ano, ganhar 10 mil reais, você vai estar muito feliz. E eu tenho certeza que o que eu vim aprendendo, com o que eu desenvolvi de experiência, de direcionamento, e a forma como eu fui ajustando esses pequenos detalhes, pequenos erros que os professores iam tendo, foram proporcionando para eles resultados estrondosos. 10, 15, 20 ou mais do que isso. R$1.000 por mês com ganho do que você faz. E quanto tempo eu demorei? Também é uma pergunta bem comum, né? Dentro do quem é o Dani Borges, o que ele ensina e tal. Beleza, ele me ensina a chegar a 20 mil reais por mês de ganho. Mas quanto tempo eu vou demorar para isso? Vai demorar 20 anos? Então, se ele tem 20 anos, eu vou demorar mais 20 anos para eu chegar nisso? Não, você não vai demorar 20 anos. Se você ajustar, arrochar esses parafusos que talvez estejam soltos, dentro da sua estrutura como professor de yoga, se você ajustar, arrochar, apertar cada um ali desses parafusos, a tendência é que você vai deslanchar. E esse deslanchar, ele vai demorar aí, em média, 1 ano e meio. Menos do que isso pode acontecer. Mas aí são as exceções, são aquelas pessoas que pegam, arregaçam as mangas, pegam o que tem que aprender e sentam o couro nas ações para transformar o seu resultado. Então, esse normalmente é o processo que acontece. Tá? E agora, vai ter que demorar muito? Não, não vai ter que demorar muito. Outra pergunta associada a isso, que normalmente fazem, tá, quem é esse Dani Borges e o que ele ensina? Beleza, ele ensina o professor a melhorar sua arrecadação, a ter uma carreira de sucesso. Dentro do que ele se programou de sucesso, foi algo que eu falei na live de ontem. Se em seguida, o que ele ensina? Ele ensina a ganhar 20 mil reais. Tá, 20 mil reais, beleza, não é o que eu quero ganhar 10. Ok, vamos para o terceiro ponto. Quanto tempo para eu chegar nisso? Quanto tempo eu vou demorar para ganhar o que eu quero ganhar? Para chegar no resultado que eu quero chegar? Então, esse tempo, ele vai depender exclusivamente de você. Exclusivamente de você. Se você for lá e fizer exatamente o que eu estou falando, não tem segredo. Você vai aumentar a sua arrecadação imensamente. Imensamente. Isso
É algo que eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Se a pessoa ela pega aquele elemento e começa a fazer, utilizar as formas que eu ensino, a pessoa ela vai chegar a um resultado de uma forma rápida, porque 1 ano e meio é muito rápido. Imagina que um professor que estava ali há 3, 4, 5 anos, como eu falei, quase desistindo da profissão, depois de 1 ano e meio ele ir lá e chegar a triplicar, a quadruplicar o seu resultado, é algo expressivo, não é algo comum. Tá? Mas é o que eu tenho visto com as pessoas que eu estou treinando. E existem vários tipos, existem muitos tipos de consultores, treinadores e etc. Como que é o Dani Borges como treinador, como consultor, como professor, no sentido de ensinar a uma carreira de sucesso? Eu acredito muito que eu tenho que ir buscar, na essência da pessoa, o porquê que ela não está chegando a resultados. Eu acredito muito nisso. Por isso mesmo, o meu curso Personalize, ele começa pela essência. A gente tem que descobrir a essência da pessoa, o que a motiva, o que a faz, que foi o que aconteceu comigo. Então, lá em 2006, quando eu estava já ali pendendo a desistir, pendendo a esquecer a profissão, a trabalhar com outra coisa, foi quando me deu esse estalo. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para mim e entender onde eu estou errando. Há uma tendência das pessoas de jogarem a responsabilidade nos outros. É uma tendência do ser humano. E o Dani, Dani Borges, como treinador, como consultor, ele vai tentar entender a essência daquele ser humano, a essência daquele professor. E esse, para mim, é o grande diferencial de resultado. O primeiro grande diferencial de resultado, que é fazer a pessoa entender a sua própria essência. Como que ela é? Qual o perfil dela como professor? Como que ela quer? O que ela quer? Quando ela entende isso e parece ser uma coisa até boba, pô, mas isso eu já sei. Eu já sei que eu sou professor de yoga, eu já sei que eu ensino Vinyasa Yoga, eu já sei que eu ganho tanto e já sei que eu quero ganhar tanto. Mas será que você realmente entende como é você? Quais são as suas características? O que você talvez esteja fazendo de errado? E muito provavelmente está fazendo de errado, porque se você está aqui me ouvindo, você não chegou ao resultado que você queria. Então alguma coisa está sendo feita de errado. E aí, o primeiro passo é você descobrir a sua essência. Como é você? Como que é o seu perfil de professor? Então é essa a ideia. E aí, a partir daí, sim, a gente vai descobrir, a gente vai pegar naquele ponto que talvez você esteja fazendo de errado. Alguns professores fazem de errado a parte de marketing, outros professores fazem a parte errada de fidelização. Outros mal conhecem seus alunos. Alguns ainda estão precários nos seus estudos em relação ao yoga. Tenta juntar tudo isso, é o que daria uma carreira de sucesso. Agora, a tendência da maioria dos professores é fazer uma coisa só. E esse é o motivo, um dos motivos, que me fazem estar aqui com autoridade para para poder falar o que eu estou falando. Porque eu vi na pele a minha transformação. Eu vi nas pessoas à minha volta transformação. Então, é por isso que eu estou aqui com essa autoridade. E dentro dos meus resultados, dentro daquilo que eu via como resultado, foi fácil chegar num resultado mais expressivo, de 20 mil, de 30 mil reais. Foi fácil chegar? Não, não foi fácil. Foi muito doloroso, foi muito difícil. Foram fases, como eu falei, que eu estava desistindo. Depois fases que eu não enxergava, não via, eu não enxergava uma luz no fim do túnel, eu não enxergava uma possibilidade de ter resultados. E talvez você esteja nesse momento também, de não enxergar uma luz no fim do túnel, de não enxergar a possibilidade de aumentar muito mais dando aulas de yoga. E é o que eu tenho visto muito com muitos professores que acabam indo para uma outra vertente, acabam fazendo uma outra profissão, desistindo do yoga ou associando uma outra profissão, porque eles não enxergam no yoga a possibilidade de resultado. E o que eu quero mostrar para vocês é que é possível. É possível.
É fácil? Não, não é fácil. Por um lado, não é fácil. É trabalhoso, você vai precisar se doar, você vai precisar se dedicar. Mas isso vai acontecer com qualquer coisa. Se eu decidir ser veterinário amanhã, por mais estudioso que eu seja, vai demorar um tempo. E talvez eu vou ser veterinário, será que eu vou ser bom? Não sei. Vai depender. É fácil? Não, não é fácil. É possível? Óbvio que é possível. E a mesma coisa com yoga. É fácil ser um professor de yoga de sucesso? Não. Mas é possível? Óbvio que é. Depende de quem? De você. Sempre vai depender de você. E eu acho que a minha história foi essa. Eu tive eu tive a confiança de que eu estava no caminho certo, de que eu estava fazendo a coisa certa. E o que eu procuro fazer como treinador é mostrar que você é capaz. Eu tenho falado que uma pessoa que estuda yoga, e volto a frisar, não importa o tipo de yoga, uma pessoa que estuda yoga, ela já é uma pessoa, por natureza, resiliente, porque é muito estudo, é muito conteúdo, é muita vivência para você poder passar. Então, se você já tem essa característica, porque você está aqui como professor de yoga, então não tem por que dar errado. Normalmente as pessoas elas dão errado porque elas não conseguem enxergar onde está o erro. E aí vem o meu papel, é mostrar onde está esse erro. Mas era palpável? Não, não era palpável chegar a 20 mil reais. Não era palpável, era muito distante. Era muito fora do meu mundo. Como eu falei aqui lá no início, não tinha grandes exemplos. E essa é uma grande dificuldade, você não ter exemplos. Quando você não tem exemplos à sua volta que fazem com que seja viável, que você enxergue que é viável, isso dificulta o processo. Então, assim, várias pessoas elas poderiam chegar. Agora, precisa ter treino, precisa ter dedicação. Assim como você se dedica para o yoga, você vai ter que se dedicar. Para quê? Para a profissão do yoga. Então aí entra um fator diferente, que é algo que eu percebi nessa transição, quando eu estava desistindo, um ponto que foi muito relevante, que foi muito importante, foi que realmente eu não enxergava que era possível fazer essa história ser diferente. Eu não enxergava que era possível. E aí eu comecei a ver que era possível comigo, era possível com quem estava à minha volta, e mais do que isso, sendo possível com quem está à minha volta, que as pessoas estavam chegando a resultado. E a quantidade de pessoas que eu treinei nesses últimos 15 anos, eu não sei mensurar, mas com certeza foram mais de 1.000 pessoas que foram treinadas por mim, de alguma forma, que travaram contato com o meu conteúdo. E aí, nessa transição, que eu falei de 2006, um fator que mais foi influenciador para que muita gente chegasse a um resultado mais expressivo foi o conhecimento do seu aluno, que é algo que nenhum professor, se eu falar nenhum, eu vou estar sendo injusto, mas um percentual altíssimo dos professores não tem, não fazem e não utilizam. E aí, quando esses professores eles não utilizam isso, a tendência é não ter resultado, porque eles se baseiam exclusivamente no seu conhecimento. E o seu conhecimento, se não tiver alinhado com o que a outra pessoa quer, a gente tem um dilema. Se o seu conhecimento não tiver alinhado com o que o seu aluno quer, a gente tem um grande dilema. E então, assim, para fazer uma cronologia do Dani Borges, o Dani Borges, quando ele começou com yoga, ele ficou 3 anos sem ganhar nada, pagando para trabalhar. O que é pagar para trabalhar, Dani? Você é louco? Você pagava para trabalhar? Sim, porque eu continuei querendo me aprimorar no yoga, eu continuei fazendo cursos, eu continuei me aprimorando fazendo aulas e cursos e etc., workshops. E então eu pagava, só que eu não ganhava. O que eu ganhava não dava para cobrir essas despesas praticamente, ou cobriam apenas essas despesas. E aí tinha dias que faltava dinheiro para comer. Então esse foi o início da minha carreira com yoga.
Mas eu via lá atrás e vislumbrava, e agora ainda de uma maneira ainda mais forte, o quão o yoga é promissor. Aí em 2006 foi essa transição, eu comecei a aumentar a minha arrecadação. Ainda era algo muito sutil, mas eu comecei a perceber que estava sendo diferente, que estava chegando ao resultado diferente, que a minha escola estava chegando ao resultado diferente. Aí em 2010 foi a grande transição. Depois de 4 anos foi a minha grande transição. Aí eu comecei a entender realmente que os elementos estavam ali. E eu comecei a colocar esses elementos em ordem. E que foi o que deu origem ao curso Personalize lá atrás. E aí, essa cronologia, a partir de 2010, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e foi uma constância. Então, a carreira como professor, ela foi aumentando a partir daí, a partir desses números. Tá? Mas como, Dani, você chega a um resultado muito expressivo? Você deve ter... você está falando que você chega num resultado expressivo com a sua escola. Você deve ter praticamente 10 professores trabalhando para você. Não, não é isso, não. Eu cheguei nesse resultado e cheguei nesses números porque, primeiro, eu aprendi a me valorizar. Então, isso quer dizer, quando eu falo de me valorizar, é fazer por acontecer. Então, eu aprendi a fazer com que os meus resultados, na verdade, os resultados que eu proporcionava para os meus alunos eram tão expressivos que os meus alunos começaram a me valorizar. E quando os meus alunos começaram a me valorizar, eu comecei a aumentar o meu valor à aula. Então, a quantidade de aulas que eu dou começou a ser uma quantidade de aulas de valor final mais expressivo. Então, isso começou a aumentar o meu ganho lá no final, quando passa a régua no final das contas, acaba que o meu ganho ficou maior. A partir do momento que eu consegui realmente me valorizar, realmente fazer com que o meu valor à aula fosse maior. Aí, outro fator, eu aprendi a perder menos alunos. Por que perder menos, Dani? Por que não perder zero? Porque não dá para perder zero. Se eu vou divulgar, se eu tiver 10 alunos, algum desses alunos, por algum motivo, talvez não se identifique. O cara começou a praticar comigo e não gostou do yoga. Pode acontecer, mas hoje eu tenho ferramentas que minimizam essa saída. Que fazem, as ferramentas, o yoga, como eu falei, ele é tão profundo e tão poderoso que se eu tiver os elementos certos do yoga, associando com os elementos certos daquilo que os meus alunos querem, há um casamento perfeito. Então, eu só preciso ajustar. Quanto mais ajustado tiver isso, menor a quantidade de pessoas que não vão gostar do yoga, que não verão sentido no yoga. Então, esse processo, ele foi acontecendo dessa forma. Realmente de uma forma muito, 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 muito natural. Tá? E dentro dessa lógica, então, como é que eu, Dani Borges, venho ajudando as pessoas e eu posso ajudar você como professor de yoga? Então, eu posso ajudar você como professor de yoga, primeiramente, a fazer com que você conquiste alunos. Conquistar alunos novos e conquistar os alunos que você tem. Conquistar mesmo. Fazer com que os olhos dos seus alunos brilhem ao fazer aula com você. Eu posso te fazer perder menos alunos. Então, perder o mínimo de alunos possível. Ter uma taxa de evasão baixíssima. Consequentemente, você vai estar sendo mais valorizado. Se eu conseguir que o seu valor à aula ele passe de R$100 ou de R$120 para 150, 180, 200, 250 ou 300, que é o que eu cobro hoje. Se eu conseguir fazer isso com você, independentemente da quantidade de aulas que você dê, o seu resultado final vai ser mais estrondoso. Agora, para passar de R$100 para 200 ou R$250, é fácil. É só, bom, beleza, eu vou mudar ali. Olha, pessoas, a partir de agora eu mudei o meu valor à aula. Agora não é mais 100, agora é 250 e pronto, vou aumentar o meu resultado final. Vou passar a régua e no meu resultado final mensal vai ser outro. Não, não é assim. Porque para que você cobre isso, tem que ter uma estrutura por trás. Você tem que estar totalmente estruturado
para que o seu aluno vê valor no que você está querendo cobrar, no preço que você está passando para ele. Tá? Então tem que ter uma estrutura. Essa estrutura é a estrutura que eu ensino. Então, e aí, sendo mais valorizado, a tendência é você chegar num resultado maior. A tendência é você aumentar essa passou a régua, qual que é o valor final no final do meu mês. Então, quanto que eu ganho com o meu trabalho? E esse valor, ele, como eu falei, eu estou repetindo isso. A média normal dos professores, 3, 4 mil reais. Essa é a média normal. Alguns professores ganham numa outra faixa, entre 4 e 8, por ali. Alguns poucos ganham mais de 10. E a maioria, portanto, não conseguem enxergar, então a maioria não consegue enxergar os 20 mil reais ou acima dos 20 mil reais. E o meu objetivo é fazer com que você, passo a passo, vai transitando entre esses processos. Se você é um cara que acabou de começar, um cara muito antigo que ganha 3 mil reais, você é uma professora que ganha ali 4 mil reais, vislumbre que é possível. Tem muita gente chegando nos 20K. Mas se você tiver que passar dos 4 para os 8, já não estaria bom? Já não seria transformador? Será que não era? Então, se a gente está falando desse processo, se a gente está falando dessa transição, então tenta imaginar o quão transformador seria passar de 4 para 8. Eu quero os 20, mas passar de 4 para 8 já seria transformador para você. E é isso que eu quero. Eu quero ver as pessoas, eu quero ver os professores estando felizes com o que fazem, com o yoga que ensinam, deixando seus alunos felizes e, consequentemente, sendo bem remunerados por isso. E eu já tive muito medo de ser julgado? Já. Talvez seja o meu grande receio. Ser julgado, talvez ser criticado pelo que eu estou falando. Então, o meu perfil é esse, ser julgado, ser criticado. Mas, na verdade, desde o início do ano, eu estou abrindo o meu coração e estou tentando trazer conhecimento e conteúdo para vocês exatamente porque eu acredito que não só eu, se todos os professores de yoga tivessem um trabalho incrível, poderiam acessar uma quantidade incrível de pessoas e fariam com que o yoga fosse realmente valorizado no mundo. Não importa o tipo, importa o seu trabalho e aquilo que você proporciona ao seu aluno.